vamos começar uma aula sobre transporte através da membrana, uma visão biofísica, que até já comecei aqui a fazer o esquema sobre a estrutura da membrana. Só que a visão biofísica, eu vou dizer para vocês que nós vamos utilizar algumas equações e dar, para a membrana um caráter mais físico em termos de análise. Uma análise mais morfológica, mais qualitativa da membrana, vocês vão encontrar nos livros de biologia celular e molecular e nos livros de bioquímica. Aproveito novamente para fazer aqui a propaganda do nosso livro de biologia celular. Vocês vão encontrar na editora Átomo, e podem fazer o pedido lá, um livro de biologia celular mais voltado para uma análise qualitativa mais fisiológica também. Já estamos escrevendo a terceira edição dele, a que nós mostramos foi a segunda. Então lá no capítulo 5 vocês vão encontrar a estrutura da membrana. A estrutura da membrana, ela é lipoproteica. O que significa? Ela é basicamente na constituição de massa dela, feita por lipídios e proteínas. Tem glicídios também, mas a massa é muito pequena. O modelo da membrana indica que ela é fluida, ou seja, ela é líquida, ela é um fluido. E aí eu até aproveito para escrever aqui, o modelo dela foi chamado por aqueles que propuseram esse modelo, de mosaico fluido. Esse modelo mosaico fluido, ele foi proposto por dois pesquisadores norte-americanos, Singer e Nicholson. Singer e Nicholson fizeram essa proposta no ano de 1972 sobre a estrutura da membrana. Alguns livros trazem alguma história sobre como que eles achavam que a membrana era. Por exemplo, na microscopia eletrônica, a membrana parecia com uma estrutura trilaminar, duas estruturas escuras do lado da superfície e uma estrutura clara por dentro. E era difícil explicar isso, mas foi uma espécie de artefato da microscopia eletrônica que gerou essa informação que a gente via na microscopia eletrônica, mas que não correspondia à realidade fisiológica da membrana. Então a membrana aqui ela é constituída por lipídios, esses aqui são os lipídios, assim representados, com uma cabeça polar e uma cauda apolar. Essa cauda é formada por ácido graxo e a cabeça é um glicerol fosfatado, normalmente, com outras coisas ligadas para gerar, vamos dizer assim, uma flexibilidade fisiológica da membrana. Então nessa cabeça polar aqui, nós podemos encontrar o inositol, e aí nós teremos o fosfatidil-inositol, a etanolamina, a acetilcolina, na acetilcolina, a colina em si, etanolamina. São moléculas que você não está acostumado com elas, você não vai ver essa molécula. Lá no nosso livro a gente mostra a estrutura de cada uma, mostra como que ela é montada e explica a fisiologia delas. Essa parte aqui, a polar, é formada de ácidos graxos, normalmente o ácido palmítico com 16 carbonos, o ácido oleico com 18 carbonos e assim por diante. Então, dentro dessa análise, a membrana em si ela apresenta uma característica em termos físicos, bipolar. Então, representando aqui, vou
de forma bem simples, desconsiderando as proteínas, essa cabeça de lipídio ficou muito grande. Nós temos essa porção da membrana aqui, ó, hidrofóbica, ou seja, não gosta de água. É muito importante compreender, né, na aula de termodinâmica a gente mostrou isso, que essa parte hidrofóbica, ela se forma espontaneamente pela aproximação dos lipídios na busca de se reorganizar para se dissolver em água, já que ele é anfipático, né? E a cabeça é hidrofílica. Então, a membrana plasmática, ela tem uma estrutura que ela é hidrofílica voltada para a água, faz todo sentido, hidrofóbica longe da água. Então, por exemplo, se uma proteína de membrana, como aquela que a gente mostrou ali, as transmembranas, que são as que atravessam a membrana, e que está dentro da membrana sem atravessar, ambas têm o nome de proteínas integrais. Mas aquela que atravessa a membrana sendo integral é chamada de transmembrana. As que estão ligadas à superfície da membrana são chamadas de periféricas. Mas veja bem, imagine então essa proteína aqui, ó, pegando todo o comprimento da membrana. Você pode então concluir claramente, sem dúvida, que a parte ligada à região hidrofílica da proteína é hidrofílica e a parte ligada à região hidrofóbica é hidrofóbica. Então essa região aqui, ó, ligada à parte hidrofóbica é hidrofóbica, para que não haja problemas entrópicos na organização dessas proteínas da membrana. Então, por exemplo, essa proteína azul periférica, obviamente que ela, ligando a parte hidrofílica, essa porção toda aqui dela ligada à cabeça dos lipídios também é hidrofílica. Então existe essa organização da membrana. Isso é extremamente importante, porque as substâncias que vão atravessar a membrana, elas vão atravessar de acordo com a solubilidade. Lembrando que semelhante dissolve semelhante. Mas a maior massa da membrana é hidrofóbica. Daí você pode concluir que as substâncias que atravessam a membrana com mais facilidade são as substâncias hidrofóbicas. As substâncias hidrofóbicas atravessam a membrana melhor, né? Ou seja, nós podemos dizer que a membrana plasmática, vamos chamar aqui MP, dissolve com mais facilidade, vamos colocar aqui a dissolve, eu vou chamar de solutos, mas poderia colocar somente substâncias, né? Solutos apolares. O que significa dissolve? Que ele é capaz de penetrar o meio da membrana. Então, se nós temos aqui, ó, na membrana plasmática, representada rapidamente aqui, apenas para dar uma ideia, ó, os lipídios, parte hidrofílica e hidrofóbica, eu tenho duas substâncias. Vamos pegar uma substância qualquer, o ácido acetil salicílico, que é o AS. Ele vai atravessar a membrana salicílica com dificuldade, porque ele é polar. Então ele vai ter dificuldade de se ligar à membrana. Atravessar a membrana aqui, ó, de forma lenta. Apesar dele ter um cerne, vamos dizer assim, um cerne apolar, né? Então, a estrutura dele, em geral, é uma estrutura que apresenta
vou colocar assim, cargas, na verdade cargas mesmo, porque sendo ácido, no momento que a gente fala ácido, vai liberar H+, né? E no momento que vai liberar H+, ele vai ficar com a carga negativa. Então, por exemplo, vou pegar aqui uma estrutura do ácido acetil salicílico, ele tem uma estrutura benzênica, vou colocar o benzeno da forma mais simples assim, ó. Ligado a ele tem uma carboxila, né, formando essa estrutura aqui dupla OH. Esse aqui é o ácido salicílico. Aí, se a gente colocar nele um grupamento éster com característica acetil, né? Esse aqui é um acetil, carbono CH3. Ó, o que vai acontecer com isso aqui em presença de água? Vai ocorrer uma liberação. Eu não vou representar aqui assim não, aqui vai faltar espaço, mas vamos fazer assim, ó. Esse H+ é liberado, tornando o ambiente mais ácido. E o que sobra? Aqui, ó, sobra uma carga negativa. O oxigênio fica negativo. Olha, com essa carga negativa, atravessar a membrana é difícil, é complicado. Então, veja que não vou entrar mais em detalhes, em explicações em relação a isso, porque aí entraríamos numa bioquímica mais detalhada. Mas observa que nesse caso, essa carga negativa faz com que essa estrutura seja fortemente polar, né? Na verdade, mais que isso, ela é polar carregada. Então, atravessar a membrana é difícil, mas atravessa. Por quê? O ácido do estômago tem H+ em grande quantidade. Então, quase não há necessidade, ó, de ocorrer a liberação do H+, porque tem muito H+, assim que um sai e o outro entra, né? Lembrando que o pH do estômago é próximo de 2. Olha, um pH aproximadamente 2 é muito ácido. Então, essa molécula é mais facilmente, veja bem, eu não estou falando em absorção em quantidade, né? Nós estamos falando mais facilmente absorvida no estômago do que no intestino. Então, o pH do estômago é 2, tem muito H+. Essa molécula no estômago tende a ser mais polar, vou até escrever aqui, menos polar. Ela é menos polar no estômago. Então, a absorção no estômago é mais fácil do que, por exemplo, no intestino, que é básico. Então, o AS, né, o famoso medicamento, ele vai ser absorvido com mais facilidade. Só que a área de absorção do intestino é muito grande. Então, nós não estamos falando em quantidade, estamos falando em termos de cinética de absorção. Mas se pegarmos, por exemplo, um outro lipídio, vou representar aqui um outro lipídio, apenas com uma cabeça, por exemplo, um ácido palmídico, por exemplo, um ácido graxo, né? Mas é ácido também, como ácido acetil salicílico, mas ele é pequenininho, a parte polar em relação à cauda, que é muito grande, né? Então, esse aqui, ó, que é apolar, ou pouco polar, essa que é a palavra correta, ele atravessa a membrana, só que atravessa de forma rápida. Isso implica que a membrana dissolve e aceita os solutos apolares com muito mais facilidade do que os polares, devido à grande massa anfipática da membrana. Olha, mas como que, por exemplo, a água penetra, né, na membrana? A água é uma molécula muito pequena, uma energia cinética muito grande. E existe dentro da estrutura da membrana plasmática as aquaporinas, que são proteínas específicas para o transporte de água,
vamos dizer assim. E essas proteínas específicas para o transporte de água, que são proteínas transmembranas, são canais proteicos que permitem a livre passagem da água aqui, ó. Então a água atravessa a membrana de uma maneira assim quase instantânea. Colocou a água, mesmo a água sendo polar, ela atravessa a membrana de forma praticamente instantânea devido a essas aquaporinas. Além disso, além das aquaporinas, a energia cinética da água é muito grande. Então, ela atravessa entre essas cabeças, entre essas caudas apolares, né, com muita facilidade devido à energia cinética dela. A membrana tem uma espessura, vamos chamar essa espessura aqui de ΔX, e essa espessura da membrana, como se fosse um X em cima, um X embaixo, né? Vamos falar assim, ela gera um tempo para a água atravessar, ou para qualquer molécula atravessar, a gente tem que considerar isso. Então existe uma velocidade, né, para que a água atravesse. Outras moléculas polares, como o ácido acetilsalicílico, vai fazer essa penetração de forma mais lenta. Veja bem, se eu vou produzir um medicamento para atravessar a membrana, eu tenho que considerar duas coisas. O melhor é que seja possível que esse medicamento seja apolar. Acho que vocês vão concordar, porque ele vai atravessar a membrana com facilidade. No entanto, se esse medicamento for polar, vai ser difícil, ele vai demorar para atravessar a membrana. Aí eu teria que fazer com que esse medicamento ele imitasse pelo menos uma parte, ou seja, ele mimetizasse, ou ele seja idêntico a alguma substância natural que existe receptor na membrana para jogá-lo para dentro. Porque as proteínas de membrana, elas são específicas, assim como as enzimas, para poder receber algumas substâncias e jogá-las para dentro através de transportadores específicos, né? Então, nesse sentido, o trabalho da biologia molecular é muito grande para poder produzir um material, um medicamento que seja polar. Então, nós podemos concluir que os medicamentos produzidos tendem a ser apolares. Senão ele vai ter dificuldade de atravessar a membrana. Mas se por necessidade, né, o princípio ativo, ele tem que ser polar, paciência, vai demorar um pouco mais para atravessar a membrana. Quanto maior ele for, mais difícil é para atravessar a membrana. E acima de tudo, o que hoje nós temos, vamos dizer assim, modelos computacionais que permitem que a gente teste como que esses possíveis medicamentos devem parecer para poder atravessar a membrana devido à estrutura dela. Eu vou explicar isso aqui assim um pouco mais de detalhe. Se eu tenho uma substância extremamente polar e eu tenho uma proteína, que só representar assim para mostrar que essa proteína é transmembrana e está dentro da membrana, eu tenho, por exemplo, um soluto polar, só que ele tem um receptor. Esse aqui é o receptor que está na membrana, receptor, que é uma proteína transmembrana, é um transportador. Então ele tem tanto uma estrutura receptora, mas também ele é transportador, ele transporta através da membrana, né? Nesse caso, o que acontece? Ele vai ter uma capacidade
específica para transportar esse soluto polar através da membrana com uma certa velocidade. Em processos de transporte, que podem receber o nome de simporte, se forem duas substâncias para o mesmo lado, ou antiporte, de forma que energeticamente isso seja favorável. Então veja o que nós estamos falando para você. Ó. Uma substância polar, para atravessar a membrana, ela precisa ter um receptor específico. Por isso que esse medicamento teria que ter uma cara parecida com esse receptor, com essa outra substância, para que possa encaixar aqui, ó, né, nesse receptor que a gente está mostrando aqui, que é uma proteína transmembrana. Os mecanismos de transporte, chamado cotransporte, transporte acoplado, nós vamos citar, mas não vamos entrar em detalhes. Novamente, nós chamamos a atenção que nós vamos priorizar o caráter biofísico. Essas questões mais qualitativas vocês vão encontrar nos livros de biologia celular e bioquímica, ok? Então, o que nós podemos chamar a atenção e lembrar aqui, ó, é a composição da membrana de acordo com a teoria do mosaico fluido lipoproteica. Essa parte lipoproteica, então eu posso ter, ó, membranas com 50%, por exemplo, como nós já falamos, de lipídios. Então, eu posso pegar aqui, normalmente a membrana plasmática pode ter 50% em massa de lipídio e aproximadamente 50% em massa de proteínas e uma pequena porcentagem de, vamos dizer, glicídios. Mas tem casos, por exemplo, como a membrana mitocondrial interna, que tem aproximadamente 20% de lipídios e 80% de proteína na composição dela. Isso mostra que a fisiologia da membrana está ligada às proteínas que a compõem. Porque, por exemplo, na membrana mitocondrial interna, vou colocar a membrana mitocondrial interna. Isso aqui está associado ao fato nada simples, quer dizer, de produção de ATP, né? Então, ocorre uma variação de célula para célula e também das membranas da própria célula em relação a essa composição lipídica. Muito bem. O que interessa então no nosso trabalho em termos de biofísica é a permeabilidade da membrana. Então nós já vimos que ela é mais permeável a solutos apolares. Vamos dar nome à permeabilidade, né? Ou melhor, dar uma notação, vamos chamar de P. E a permeabilidade da membrana, ela é dada por uma relação P, que é a permeabilidade, é igual a D, que é o coeficiente de difusão, que depende da área, vezes um K, que a gente chama de coeficiente de partição, dividido por S, por ΔX, que nós já sabemos que o ΔX, aqui, ó, é a largura da membrana. Vou colocar largura, porque você vai entender que é a distância que a substância vai atravessar. Vou colocar aqui MP mesmo, membrana plasmática, tá? O D é a difusão de qualquer substância sobre qualquer estrutura, ela é em função da área. Então ela é dada, ó, por metro ao quadrado por segundo, ou seja, é aquela substância atravessando uma área, metro ao quadrado é a área, né? E o tempo dela. E o K é o chamado coeficiente de partição. A palavra coeficiente de partição, na verdade são duas palavras,
a partição, né, ou esse termo coeficiente de partição, o K, ele por si mesmo precisa ser analisado, porque ele que é a base dessa organização de permeabilidade da membrana. Ele determina a solubilidade de um soluto qualquer na membrana, de qualquer soluto que seja, mas normalmente isso aqui é estudado com soluto apolar, de um soluto, sobre a solubilidade da água. A água, então, é a base de análise do coeficiente de partição. Ou seja, se eu coloco uma membrana de um lado, isso normalmente é feito com azeite de oliva, você coloca sobre a água, né? E do outro lado você coloca também a mesma coisa, só que você coloca uma outra substância apolar, vou colocar em 2 recipientes diferentes, e você mede a velocidade com que os dois atravessam para chegar do outro lado. Então isso é o coeficiente de partição. E o coeficiente de partição, ele é altíssimo para apolares, substâncias apolares. Então por que nós temos que compreender esse K, na verdade? Porque ele indica para nós a permeabilidade em si, porque a permeabilidade é diretamente proporcional ao coeficiente de partição. Então eu vou dizer para você, o coeficiente de partição das substâncias polares é baixo, já das substâncias apolares é alto. Então, se eu pegar aqui, ó, o apolar, né, substância polar, K é alto, e uma substância polar, K é baixo. A massa também tem a ver com isso, mas aí é um detalhe que a gente não vai entrar agora. Okay? Então é muito importante que compreenda-se que a membrana plasmática ela é solúvel, ela tem uma alta permeabilidade para compostos apolares, que lhes são semelhantes a maior massa, né? Excetuando a água, que aí nós vimos que tem proteínas específicas para transporte de água, e casos específicos, como nós vimos aqui, ó, para substâncias polares também. Então, algumas substâncias polares essenciais, como a glicose, ela precisa ser transportada rapidamente, assim que ela é formada no intestino, senão a gente não consegue se alimentar, né? O organismo precisa da energia da glicose. Então, nesse caso, especificamente, nós temos que compreender que existem vários transportadores de glicose na membrana plasmática. Vamos falar agora, então, de tipos de transporte. Em termos de energia, que quando se fala em tipo de transporte através da membrana, muitas coisas são consideradas. Então, nesse tipo de transporte aqui, eu vou considerar como base para a biofísica a energia metabólica. Então, esse tipo de transporte é em função da energia metabólica ou da energia metabólica gasta. A energia metabólica é principalmente representada pelo ATP, que é o produto líquido da queima da glicose, da queima de lipídios. Então, o ATP, o adenosina trifosfato, é aquilo que nós vamos considerar. Quando eu uso ATP, significa que eu estou utilizando a energia do alimento, né? Que isso é importante que se entenda. Então, de acordo com a energia metabólica do ATP, eu tenho aqui um transporte passivo, então é sem gasto de ATP, assim chamado, e um transporte ativo, em que o ATP é necessário para fazer a mudança conformacional das proteínas de transporte, né? Isso é fundamental, entendamos.
né? Então aqui, no transporte passivo, por exemplo, qual é a característica dele? Sem ATP. Aí a gente vai ler assim, sem gasto de energia, um erro, não é mesmo? Não tem como as coisas acontecerem sem gasto de energia, sem produção de trabalho, produção de calor. Então aqui, ó, sem a energia metabólica do ATP. E o transporte ativo com a energia metabólica do ATP. Ó, a partir dessa análise, e agora nós podemos buscar um pouco mais de informação. Esse transporte passivo, normalmente, ele é representado pela osmose, que é o transporte de água, que nós não vamos falar dele aqui, e da simples difusão. Difusão, que é o movimento de moléculas, nesse caso através da membrana. Enquanto o transporte ativo, existem dois tipos com gasto de ATP. O primário, que ocorre um gasto de ATP imediato, ou seja, o ATP é quebrado em ADP mais PI, e o secundário, que ele a energia do ATP é usada num transporte primário em que existe acoplado a um transporte de uma outra substância que não aconteceria sem o transporte primário, sem esse gasto de ATP. Por isso que ele é chamado de secundário. Então, quando nós escrevemos aqui, ó, o gasto de ATP, né, normalmente a gente fala para 1 mol de ATP, implica que esse ATP vai ser quebrado, né, em ADP mais PI. Vou ter que diminuir aqui para a gente... Aqui, ó. Vamos colocar aqui em cima. O ATP forma ADP, adenosina de fosfato, mais PI. Então, esse ciclo ATP, ADP mais PI, ele existe e o ATP é gasto no processo de transporte ativo. No transporte passivo, isso não vai acontecer. É um processo de difusão simples, normal. Então, nós vamos aqui falar, né, no item 2.1 do transporte passivo. E do transporte passivo, especificamente, nós vamos falar somente da difusão de moléculas e não da difusão específica da água, que é a osmose, né? Então, dentro da difusão, o que é a difusão? A difusão é quando nós temos o movimento de partículas, ou de soluto, vou colocar partículas aqui, é melhor, movimento de partículas a favor de um gradiente de concentração. Olha, aqui nós já entramos numa análise biofísica. O que é um gradiente de concentração e a favor dele? As moléculas tendem a se difundir para onde tem menos delas. O que significa isso? Você abre o frasco de um perfume numa sala, por que esse perfume vai gerar um cheiro que as pessoas vão sentir? Porque as moléculas estão saindo do frasco. Por que ela está saindo do frasco? Porque no frasco ela está concentrada e no resto do universo à volta dela não tem essas moléculas do perfume. Então ele vai se espalhar homogeneamente por todo o universo. Só que não é apenas um gradiente de concentração químico, é também eletroquímico. O que significa eletroquímico? A carga positiva tende a ir para onde tem carga negativa, e aonde tem menos molécula tende a ir, onde tem mais molécula tende a ir para onde tem menos molécula. Esse coeficiente eletroquímico nós vamos chamar de μ, né? E esse μ é o que nós vamos estudar em relação a esse gradiente de concentração.
O μ em si, o gradiente de concentração, quando gradiente a gente representa com delta invertido, mas nós não vamos entrar em detalhes quanto aos conceitos de gradiente. Ele é a variação do μ dividido, ou seja, atravessar a membrana dividido pela espessura da membrana, que representando de forma simples seria usar o futuro pretérito não é bom quando a afirmativa é real e verdadeira, né? x2 menos x1. Então é isso aqui que caracteriza o gradiente eletroquímico. A passagem da substância de 2 para 1. Então eu posso escrever aqui, ó, apenas para deixar claro, se for do ambiente externo para o interno, não é isso que eu queria dizer. Vamos deixar 2 para 1, mas assim, ó, considerando aqui uma membrana, ambiente é externo e interno. Se eu considerar a passagem daqui para cá, ó, como 2 para 1, então o gradiente vai ser positivo. Se eu considerar para cá, ó, vai ser negativo, concorda? Em relação a esses valores. Isso aqui, ó, é que caracteriza, ó, o transporte passivo em relação a um transporte ativo. Considerando em termos matemáticos, né? Essa situação em termos matemáticos. Mas falaremos disso em breve, mais um pouco. O μ, ele é derivado do próprio conceito que nós temos de termodinâmica, que é o conceito de energia termodinâmica. Então, por exemplo, o μ em termos termodinâmicos é igual ao ΔG, que a gente estudou na aula sobre entropia. É como se fosse o ΔG é igual ao ΔG0, que nós vamos chamar aqui de μ asterisco, mais esse 2,3 é para transformar o logaritmo neperiano em logaritmo de base 10, RT, vezes o logaritmo de base 10, como nós falamos, que eu vou representar de forma mais simples, que está associado à concentração de uma determinada partícula. Nós poderíamos colocar a diferença de concentração, mas aqui a ideia é só para a gente ter uma ideia, mais a energia eletroquímica, que é Z, é a carga, F é o Farad e E é a diferença de potencial. Então essa parte à direita é a parte elétrica, a parte à esquerda é a parte química, e nós não podemos esquecer que normalmente para essas questões em que nós temos a energia de Gibbs, a gente começa com potencial zero, então essa energia inicial é zero. Então vamos dar nome a cada uma dessas variáveis aqui. Então a variável μ asterisco, ela é o potencial eletroquímico padrão, como se fosse a energia de Gibbs zero, a energia livre padrão. Nós usamos zero para facilitar as contas, né? Até porque nós passamos a considerar zero quando nós utilizamos um eletrodo, por exemplo, para zerar determinado ponto, e a partir dali a diferença de potencial é medida. Então esse aqui é o potencial eletroquímico padrão, que a gente costuma deixar como zero. Quando isso não acontecer, ele é dado, obviamente, né? R é de conhecimento geral, que é a constante dos gases perfeitos, porque nasceu da teoria da difusão a partir do estudo dos gases, e ele vai dar aí 8,314
nós podemos representar Joule por mol, aí a gente escreve mol a menos 1, por Kelvin, e a gente escreve Kelvin a menos 1. Não se fala grau Kelvin, né? T é a temperatura absoluta, é a temperatura em Kelvin. C é a concentração molar do soluto de um lado da substância C, vamos dizer assim. Z é a carga do íon, então se eu estiver trabalhando com sódio vai ser 1, com cloreto vai ser menos 1, por exemplo, né? Carga, vou colocar aqui do soluto, quando ela for 0, toda a parte direita elétrica vai desaparecer. F é a constante de Faraday, chamada Faraday. A constante de Faraday a gente já viu, né, na aula passada sobre os conceitos de eletrostática e eletrodinâmica. Aqui, ao invés de a gente usar 9,6, vamos usar 96,49 e passando para Joule vezes, ou mol a menos 1, que significa sobre mol. E por que ela está com a potência de 10? Você vai falar, por que a potência de 10 sumiu, né? Porque a gente trabalha na célula com milivolts. Então, a gente passou para milivolts. Por isso 96,49, que é mais fácil de trabalhar. E o E, que a gente representou como V na aula passada, vou representar como E porque cada área tem uma representação específica, né? Mas o E, o que ele é? A DDP, que nós estudamos. A DDP em milivolts. Agora, se ela for em volts, aí nós mudamos a constante de Faraday. Mas, dada em milivolts, a constante de Faraday fica 96,49. Né? Nós não mudamos o valor da constante em si, né? Então, veja que coisa interessante. E aqui você vai prestar bastante atenção nesse próximo item, por causa da representação que a gente fez aqui acima. Ó, eu estou considerando aqui, ó, o lado externo, eu volto aqui como 2, e o lado interno como 1. Se eu inverter, esse transporte ativo e transporte passivo modifica. Que eu vou fazer aqui embaixo. É bom que a nossa mente fica treinada a processos e não somente a memorizações. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, parece que apanhei um pouco aqui da organização do quadro. Mas se eu tenho aqui, ó, Mi1, Mi interno maior que o Mi interno, externo, lá, isso implica que, por definição, o delta Mi, vou colocar o Mi não, delta Mi, vai ser maior que 0. Então, transporte ativo. Nós invertemos a análise lá em cima, não se esqueça disso, tá? Qual o significado disso? Significa que, considerando que o Mi interno é maior que o Mi externo, mantendo aqui, ó, e I, já lá diferenciando, né, quem que é o 2 de quem que é o 1, o que nós vamos ter? Ó? Significa que tem pouca concentração de um lado, vamos considerar assim, a concentração interna, por exemplo, é grande, a concentração externa é pequena, e você quer que
mesmo assim o soluto ainda vá para a concentração interna. Então, nesse caso específico, o que nós temos? Um ΔMi maior que zero. Então, ele é positivo. Vamos voltar aqui, ó, para você entender essa parte de cima que nós colocamos lá, para não dar problema. Por que nós colocamos o transporte ativo aqui como negativo? Porque a seta está para cima, né? É vetor. E aqui embaixo, ó, a seta está para baixo. Tá vendo? Não pode esquecer desses componentes vetoriais nesse caso. Para o pessoal da biologia não é muito legal estudar lá as aulas de vetores que nós gravamos para física, né? Mas se alguém gostar de exatas, são 6 aulas sobre fundamentos de vetores. Aqui é a membrana plasmática. Aí numa outra análise, ó, μi I interno menor que μe implica que o delta mi, né, o delta mi aqui, é menor que zero. Portanto, negativo. Lembra da seta lá? Isso é um transporte passivo. Aqui, a membrana plasmática. E o que significa isso? Significa que tem muito soluto do lado externo da membrana e pouco do lado interno. E também a questão da carga. Portanto, o que vai acontecer? Vai passar do lado externo para o lado interno sem gasto de energia, né? Nesse caso, aí esse μ vai ser negativo. No entanto, agora por uma análise apenas de formalização, mas ela é óbvia, que se eu tiver um μ interno igual ao μ externo, eu não posso de maneira alguma achar que as coisas estão paradas. Isso é chamado de equilíbrio dinâmico, né? O μ externo são iguais, implica que o ΔMi igual a zero. Então existe igual quantidade de substância de um lado e do outro, em que para cada uma que passa para um lado, uma passa para o outro lado. Isso é chamado de equilíbrio dinâmico. Nós vamos chamar essa aqui de aula 1, né? E nós gravaremos a aula 2 sobre transporte através da membrana e passaremos para você em breve. Nesse momento, nós paramos aqui até essa análise do chamado difusão e do potencial eletroquímico e termodinâmico associado a ela. Até breve.